Queridos, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Bruno Leão da Alex mais uma vez com vocês. Inclusive, não deixe de seguir a Alex lá no Instagram, @LexTeologia. Agora a gente está postando conteúdos semanais e vai ser um prazer vê-los por lá, tá bom? Esse vídeo de hoje é um convite para que nós possamos fugir de mentiras e falácias que estão crescendo nas redes sociais, aqui na internet. E eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo, que nós vamos ver que mentira é essa e você talvez concorde comigo. Vamos lá, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, pessoal, antes de ir direto para o tema, há uma polarização muito grande entre estudo bíblico e o não estudo bíblico, entre o estudo teológico e o não estudo teológico aí nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, em conversas entre família, gerando discussões até calorosas, coisas que não seria nem bacana dividir com vocês aqui. Mas o que é importante, e eu vou dizer isso humildemente, é o seguinte: quase 100%, e eu vou até afirmar, 100% de tudo que as religiões, de tudo que as igrejas ensinam, já foi passado por um processo de estudo teológico, 100%. Provavelmente na sua igreja você já ouviu falar sobre salvação, que é uma matéria da teologia chamada soteriologia. Você já ouviu falar no final dos tempos, que é estudado dentro de uma matéria chamada escatologia. Você já deve ter ouvido falar sobre demônios, que é uma matéria da teologia chamada demonologia cristã, entre outras coisas que provavelmente você já ouviu falar, ou em pontos de doutrina, ou em profissões e confissões de fé, mas tudo isso já foi exaustivamente estudado e decodificado e interpretado por teólogos dos primeiros séculos. Então, tudo que nós conhecemos hoje do ponto de vista religioso, das instituições, das igrejas, parte de uma teologia. Eu vou cravar alguma coisa aqui que talvez surpreenda alguns de vocês. 100% do que as pessoas entendem da Bíblia já foi em algum momento definido por academias teológicas o que era e o que não era. Então não tem mais muita coisa. Claro que sempre tem uma novidade ou outra que sai aí, algumas neuroses, alguns teólogos, né? Não vou citar o nome aqui do Ed, ops, quase que escapa. Não vou citar alguns nomes de teólogos que inventam algumas coisas que são completamente avessas àquilo que a própria Bíblia diz. E isto posto, é importante, gente, a gente ter uma consciência humilde que a sua igreja, independentemente dela ser extremamente espiritual, ela tem uma base teológica. Ela tem conceitos teológicos, ordem de culto, maneira como acredita no final dos tempos, maneira como acredita a escatologia, maneira como acredita a Ordo Salutis, a ordem da salvação, o processo. Se você já ouviu na sua igreja, por exemplo, sobre arrebatamento da igreja, sobre soar da trombeta, enfim, tudo isso já foi dito. Olha, existem igrejas com 100 anos, mas tem outras com 500, 600, 700, 1000, 2000 anos. Então, talvez alguns ouvindo isso daqui vai conseguir me acompanhar e humildemente entender que não há nada novo a se interpretar. Há muita coisa nova a se aplicar, mas interpretação básica e fundamental da Bíblia, a teologia já fez. E dentre essas escolas teológicas, nós temos 4, 5 principais escolas da teologia. Essas 4, 5 escolas da teologia, elas vão convergir, elas vão concordar em muitos pontos. Por exemplo, na fé e teologia cristã, 100%, guardada algumas exceções não cristãs e não consideradas protestantes e reformadas, Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da nossa salvação. Então, existem algumas coisas na teologia, alguns pontos da teologia que são indiscutíveis. Outros pontos são linhas de interpretação que eu vou chamar de binárias, ou seja, há 2 ou mais linhas de interpretação, porque não é algo que convergem a 100%. E isso nunca vai existir,
Porque são pontas abertas dentro da teologia e que cada pessoa, ao ouvir e aprender essas pontas, vão se inclinar para um lado. E se inclinando para um lado, tomando partido para um lado, obviamente você vai contrapor o outro lado. E isso é natural que aconteça. E isso só nos pontos de divergência e não convergência. Entre essas principais escolas que eu comentei com você, eu vou citar algumas, e talvez eu deixe escrito em algum canto da tela aqui, sobre o calvinismo, o arminianismo, o molinismo, que é menos conhecido, e também o luterianismo, tá? Então eu estou citando aqui 4 escolas que talvez sejam as principais escolas teológicas ou as mais conhecidas. As 2 principais que eu citei aqui, talvez você já tenha ouvido falar ou lido em alguns grupos de WhatsApp, é o calvinismo e o arminianismo. Que quando as pessoas vão se referir a essas 2 correntes teológicas, vai ficar um resumo e um recorte sobre esse. Calvino vai tratar predestinação. Armínio vai tratar sobre o livre-arbítrio. E aí vai virar aquela treta gospel. Sacou? Mas não se resume a apenas livre-arbítrio e predestinação, esse quebra-cabeça teológico entre Calvino e Armínio. Mas de forma muito básica, de forma muito superficial, é mais ou menos isso. E qual que é a grande mentira que algumas pessoas têm afirmado na internet e vira, obviamente, piada entre o meio acadêmico, né? E quando eu falo no meio acadêmico, eu estou citando aqui Franklin Ferreira, Ageu Magalhães, entre outros grandes nomes, Paulo Romero, entre outros grandes nomes da nossa teologia. Que é a mistura, né, o blended entre calvinos e armínios. O grande professor Vailate vai dizer que são os calminianos, eu ouvi ele dizer isso na palestra, são os calminianos, que é essa mistura entre Calvino e Armínio. E essas pessoas falam com tanta eloquência que é possível você unir essas 2 pontas. Não, é extremamente possível unirmos Calvino e Armínio, e que traz essa teologia moderna, né, de 2020 para cá, dos calminianos. Isso é uma falácia, queridos, isso é uma mentira. Isso não existe. Eu não estou aqui para fazer um ad hominem e acusar uma pessoa. Eu estou acusando uma ideia. Essa ideia, ela é ridículo. Por que ela é ridícula? Do ponto de vista da Ordo Salutis, dos 5 pontos das 2 correntes, que é as 5 pontas, ou 5 pontos de Armínio e os 5 pontos de Calvino, eles conflitam entre si, guardado 2 pontos que têm convergência. Os outros 3 pontos não têm convergência nenhuma. E se você tentar unir um desses pontos, não tem como você ligar os outros. E se você ligar os outros, não tem como ligar esse. Ou seja, são teorias que andam distintamente. Uma está numa calçada, a outra está do outro lado da rua, na outra calçada. Então não dá, game over. E eu vou ler para vocês aqui os 5 pontos de Armínio e os 5 pontos de Calvino. Eu não vou aprofundar nesse vídeo nesses pontos, o que significa cada um deles, mas em um outro vídeo, de uma forma muito simplificada, eu vou explicar sim cada ponto de Calvino e cada ponto de Armínio. Primeiro passo para se entender Calvino é saber que essa teologia da predestinação, ela não nasce em Calvino, ela nasce em Agostinho. Que isso não é novo, isso já é muito antigo. Que Armínio, ele não é um pelagiano ou um semi-pelagiano. Obviamente, ele recorta alguma coisa do pelagianismo, do semi-pelagianismo, que já é considerado uma heresia teológica. Entretanto, existem algumas instituições que, por mais que não digam isso, elas têm perfis semi-pelagianos. Então, assim, quando uma pessoa não entende um pouquinho de teologia, ela vai cair em algumas coisas que dá ruim. Mas vocês conseguiram compreender no começo desse vídeo a importância do estudo teológico, do estudo bíblico, a saber que a sua igreja, ela é totalmente teológica, por mais que ela não defenda a teologia. O jeitinho que ela é construída,
talvez a liturgia, o que ela prega, tem tudo ali muito viés teológico. Claro que em igrejas que não tem uma escola teológica, cada pregador vai falar uma coisa, aí vira uma salada com uva passas, que é um negócio horroroso, tá? Eu respeito quem gosta disso. Mas vamos aos pontos. Primeira coisa é entender que Calvino nasce em Armínio. Calvino nasce em Agostinho. Armínio, por sua vez, vai ter alguns recortes de pelagianos e vai ter algum recorte do semi-pelagianismo, mas não é o pelagianismo e não é o semi-pelagianismo. Primeiro ponto de Calvino: eleição incondicional. Segundo ponto de Calvino: expiação, eu estou lendo aqui embaixo, tá? Expiação limitada. Terceiro, depravação total. Graça irresistível, perseverança dos santos. Ok? Vamos para Armínio. Armínio, eleição condicional. Percebe que uma coisa, o primeiro ponto já vai dar treta gospel com o primeiro ponto de Calvino e o primeiro ponto de Armínio aqui? Já não vai rolar. Segundo, expiação ilimitada. Enquanto Calvino fala da expiação limitada, Armínio está defendendo a ideia da expiação ilimitada. Como é que eu misturo essas duas teorias? Não dá. Vira uma coxa de retalho. Os dois vão concordar no terceiro ponto, depravação total. Quarto, graça enquanto Calvino vai dizer que graça é irresistível, Armínio vai dizer graça resistível. E por último, quinto ponto, perseverança dos santos. Você vai encontrar esses 5 pontos escritos de outra forma, ou trazendo a terminologia do inglês. Se você está tendo contato pela primeira vez nesses 5 pontos, com esses nomes que eu disse aqui, Calvino, Armínio, Molinismo, Luterianismo, Semi-pelagiano, Pelagiano e Agostinho, saiba que isso influenciou a sua igreja, independente de qual seja a sua igreja. Tanto que Armínio, a continuidade dele, desse desenvolvimento dessa teologia, desemboca ali, obviamente, nos remonstrantes que escrevem esses 5 pontos, não foi Armínio. Na sequência tem John Wesley, a sua figura muito forte ali no início dos anos 1700, 1720, e John Wesley, ele altera alguns pontos do arminianismo, né? Ele começa a falar sobre a salvação colegiada, né? A salvação de um grupo, a salvação da igreja, não a salvação individual. Enfim, Wesley ele vai trabalhar uma corrente diferente. E nós teremos aqui no canal Bruno Leão, logo um vídeo sobre John Wesley também. Estamos soltando uma vez por semana os vídeos aqui e isso vai se intensificar e vai normalizar. Onde eu quero encerrar aqui, queridos? Provavelmente tenha ficado muitas dúvidas e lacunas no coração e na mente de algumas pessoas que me acompanham. Mas quando você ouvir calvinianos dizerem que não, eu acredito nos dois, no livre-arbítrio e na predestinação, mentira, não dá para acreditar nisso. Você vai sempre se inclinar para um lado ou para o outro lado. Por quê? Não tem como você misturar esses 5 pontos. Não tem como você misturar 2 dos 5 pontos de cada teórico. Não dá. Ou você é o 5 de Calvino, ou você é o 5 de Armínio. Se você não se define, ou se você faz um blended desses dois, você ainda não compreendeu as duas teorias, ok? Eu espero que tenha ficado claro que a falácia e a mentira que você deve correr é nessa mistura, nessa salada maluca que dá para você acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo, que é acreditar na salvação de forma predestinada e a salvação de forma a partir do livre-arbítrio. E olha, eu vou dizer para vocês que nem Armínio gostava muito desse termo livre-arbítrio. É que isso é usual, mas ele não se utilizava desse termo, ok? Bom, por fim, eu quero deixar aqui um convite para vocês. No dia 25 de março de 2023, no Teatro Grande Otelo, em São Paulo, nós teremos a 2ª Conferência Bíblica da Lex. E nessa conferência, o grande pastor e professor Elias Soares, um dos especialistas de Armínio no Brasil, vai falar sobre o livre-arbítrio. E o grande mestre Alex, professor Alex Luiz, um grande calvinista, professor acadêmico, vai falar sobre predestinação, entre outros grandes temas do dia. Nós queremos das 8 às 18h30.
Se você tem desejo de ir, vai lá no perfil da Alexia no Instagram, que lá nós temos todas as informações. Temos apenas 50 vagas por dia, ainda temos 50 vagas, então aproveite a chance e eu espero conhecê-lo lá, tá bom? Deus abençoe vocês, #pensar e até o próximo vídeo.